Jesus, Pai, direcionar ele, Pai, que ele venha diminuir, Senhor Deus, para que tu cresça, Senhor Deus, que através da mensagem, Deus, da palavra, Deus, que foi dirigida a ele, Senhor Deus, que ele venha, Deus, em nome de Jesus, usar como instrumento, Pai, para os teus lábios, para que venha assim, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, agradar o Senhor, Deus, e que venha assim, Deus, trazer sim, Deus, palavra, Pai, de vida e de transformação, Deus, para cada um de nós que está aqui esta noite, Pai, que recebemos do Senhor, Deus, a tua mensagem, Pai, através do teu Filho, Pai. Deus, cobre ele com teu sangue, Deus. Livra ele, meu Pai, de todo mal agora, Pai. Cobre ele, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, com a tua mão, Senhor Deus. E guarda ele, Pai, em nome de Jesus, com a tua destra, Pai. Vai sim, Deus, em nome do Senhor Deus. Vai direcionando ele, capacitando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Shalom, minha bênção, a paz e a graça do Senhor Jesus. Que a paz do nosso Rei Jesus esteja com todos vocês. Amém? Fazer como o saudoso nosso apóstolo Carlos. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, por gentileza. Glória a Deus. O Messias, aquele que reina para todo sempre, que deu a sua vida em prol do nosso pecado, em prol da nossa redenção, para que nós pudéssemos ser salvos em nome do Senhor Jesus. Jesus é bom e sabe amar, irmão. Jesus foi um homem tão maravilhoso, que ele veio humildemente como homem, mas porém sem pecado, para fazer o plano da salvação. O plano da salvação veio logo depois da queda de Adão e Eva, que nós passamos a ser pecadores, chamados de pecadores, e destituídos fomos da glória do Senhor. Mas através do sangue de Jesus, através do grande sacrifício do nosso Mestre, nós somos salvos e temos a oportunidade de ser salvos, irmão. Amém? Glória a Deus. Irmão, a palavra hoje é sobre fé e coragem. A fé vem pela coragem, a coragem de obediência. Ei, glória a Deus. Aleluia. Ei, som. Ei, som. Glória a Deus, exaltado o nome do Senhor. Irmão, está lá no livro de Hebreus, inclusive nós estava na célula com o pastor Carlos, aqui ontem, nós citou essa palavra aqui, sobre a questão de fé, sobre a questão de coragem e obediência ao Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 6. Glória a Deus. Verso 6. Bom, irmão, como está escrito aqui na linguagem aqui, você colocou, irmão? Pronto. Glória a Deus, exaltado o teu nome, Senhor. A palavra de Deus diz, irmão, que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que ia acontecer e que não podia ser vista. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca, na verdade, que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Glória a Deus, irmão. Ok, irmão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Como é que eu vou me achegar ao Senhor, ao Mestre, ao Rei dos Reis, ao Rei do Universo, sem fé, sem comunhão com o Senhor? Para nós termos comunhão, nós temos fé em Deus, é preciso realmente buscar o Senhor em primeiro lugar, como está escrito lá em Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Mas, querido, para agradar o Senhor é preciso ter fé.
E eu hoje vou lá mais profundamente. Existiu uma mulher chamada Raabe. Quem conheceu Raabe? Raabe é uma mulher que ela não é tão citada assim, mas Raabe foi uma mulher, irmão, corajosa. Ela usou a fé dela, ela usou a coragem para poder esconder aqueles espiões. A palavra de Deus diz que Josué veio logo depois de Moisés. Josué e os seus exércitos estavam acampados no deserto. Então, ele enviou 2 espiões para cada uma cidade chamada Jericó. Através desses espiões, querido, a palavra de Deus diz que ele chegou nessa cidade. É uma cidade totalmente idólatra, uma cidade totalmente perversa, o pessoal que fazia canibalismo, não, como é que chama? Sacrifício humano, com crianças, com pessoas. E era do mais terrível profanação aquela cidade, querido. E Deus realmente ordenou ao povo dele que aquela cidade seria tomada e dada a eles, tirada dos inimigos, arrancada e dada àquele povo chamado Hebreus. E havia nessa cidade, queridos, irmão, uma mulher chamada Raabe. Essa mulher usou a fé e a coragem e arriscou sua própria vida diversas e diversas vezes escondendo esses homens. É claro que o rei descobriu que tinha 2 espiões em Canaã. E no momento que o rei descobriu, mandou procurar e foi na casa de Raabe, perguntou saber se ela ouviu falar desse homem. E existia um general muito perverso também, e Raabe disse que não sabia. Olha, pode ser que eles passaram e foram embora e a gente não viu, porque eu nunca vi essas pessoas. Mas Raabe, na verdade, irmão, ela tinha escondido esses espiões no terraço da casa dela. Se vocês verem, vá lá no Google, depois você vai ver a história de Raabe. E o que é que acontece, irmão? Ela usou de misericórdia para com aqueles homens. Tudo começou por aí. A fé de Raabe no Deus de Israel. Sabe por quê, irmão? Porque quando ela viu a notícia que o Deus de Israel, ele fez aquele estrago no Egito, ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar, e o povo passou sem molhar os pés, com o pé totalmente seco. E ele sabia da notícia desse povo, como era famoso esse povo de Jerusalém, que no caso, hebreus. Então eles temiam, eles ficavam com medo, porque eles sabiam que o povo era guerreiro, que destruiu várias nações, e aonde eles iam, o Senhor estava com eles, e a arca do Senhor também, querido. Mas a palavra de Deus diz, querido, a palavra de Deus diz que essa mulher, ela foi misericórdia com esses 2 espiões. E aí, querido, o que é que acontece? Porque o que é que acontece? Deus condenou aquela cidade. Então foi avisado aquele povo, através de Raabe, que aquela cidade iria ser destruída. E os hebreus iriam enviar todo o seu exército para destruir aquela cidade. Mas aí o que é que acontece? Raabe, ela corajosamente, ela não só pôs sua vida em risco, mas pôs sua vida de sua família, de seu pai, de seu irmão, de seus irmãos, dos seus parentes. Mas ela usou de coragem, ela usou de fé, queridos, para que não acontecesse nada com esses homens. E o que é que aconteceu? A palavra de Deus diz, querido, que Raabe peraí. Glória a Deus. Raabe usou a sua fé. Ela foi uma mulher tão corajosa, tão de fé. Ela tinha toda a segurança naquele palácio, naqueles muros impenetráveis. Aquele muro de Jericó, ninguém entrava, não tinha passagem para ninguém. A palavra de Deus disse que aquele muro era impenetrável, querido. Mas a palavra de Deus diz, querido, que o milagre aconteceu. No momento que Raabe escondeu aqueles homens ali, irmão, a palavra do Senhor diz que aqueles homens também usou de misericórdia com Raabe. Aí vem a questão. Raabe foi obediente, Raabe foi corajosa, e por isso eu digo a vocês que a fé é o fundamento de todas as coisas. Aí o que é que acontece, querido? Aqueles homens voltaram para a sua terra, voltaram para o deserto. E e saiu pela janela, porque ele não podia sair pelo muro da frente ou pela porta, porque os homens, os espias, os soldados estavam de olho. E aí aqueles homens falou com Raabe, querido. Eu vou ler aqui a palavra aqui sobre Raabe.
Glória a Deus. Raabe tinha pai, mãe, irmãos, além de outros parentes. E estes foram tidos em alta consideração por ela. No acordo feito com os espiões, a corajosa Raabe incluiu toda a sua família. Ela queria que todos fossem salvos quando a cidade fosse entregue a Israel. De prostituta, Raabe passou a missionária. Ela anunciou a todos, aos seus familiares, que a cidade estava condenada, mas ainda havia uma esperança. A boa notícia era que elas poderiam ser salvas se permanecesse em sua casa. Eles acreditaram na mensagem de Raabe. Pela bondade de Deus, a casa de Raabe se transformou num lugar de salvação. Primeiramente, na bondade demonstrada aos 2 espiões israelitas, protegidos lá, e posteriormente toda a sua família também recebeu a bondade e salvação de Deus. Os israelitas rodearam a cidade de Jerusalém por 7 dias, levando a arca da aliança e trombetas. Nos últimos dias, rodearam 7 vezes. A cidade, na última vez, todo o povo gritou, e as muralhas caíram, e milagrosamente a cidade foi tomada, mas Raabe e sua família foram poupadas na destruição da cidade de Jericó. Amém, irmão? O que a palavra de Deus está querendo dizer? Que nos dias de hoje também não será diferente. Raabe, ela é da linhagem de Davi. Todo mundo sabe que o rei Davi foi da linhagem de Raabe. E do rei Davi vem a linhagem o Senhor Jesus Cristo. Por isso aquele cego falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que é que acontece, querido? Como Jericó foi destruída, foi exterminada, a palavra de Deus diz, querido, que aquele muro, aquele povo, Josué com seu povo, rodearam 7 vezes, durante 7 dias. Na última, a trombeta e a voz do povo clamou, e aquele muro desabou milagrosamente. Querido, a palavra de hoje também diz, o Senhor Jesus deixou bem claro, que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerra. O amor de muitos se esfriaria, a violência se multiplicaria. Mas a palavra do Senhor diz: não temas, erguei as vossas cabeças, porque é chegada a nossa redenção, a salvação. O Senhor Jesus disse: não temas, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. A palavra de Deus também diz, querido, que por causa dessa fé que ela teve no Deus de Israel, que ela poderia estar adorando os deuses dela, os deuses de prata, de ouro, os deuses de pedra, mas ela deixou, ela foi corajosa, ela correu o risco, querido, de ser morta e toda a sua família, mas por um motivo de fé e coragem, Raabe foi poupada da destruição. Por que eu estou querendo falar isso, querido? Jesus Cristo deixou bem claro que assim como foi nos dias de Noé, hoje também será nos dias da vinda do Filho do Homem, onde se a gente não tiver a coragem e a fé como Raabe teve, infelizmente nós vamos à ruína, e não podemos fazer isso, não podemos deixar de seguir o Senhor, não podemos deixar de buscar o Senhor, porque Ele é a nossa rocha. A palavra do Senhor também diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica e cumpre. Eu compararei o homem prudente a um homem prudente que edificou sua casa na rocha. E aí veio a chuva, soprar o vento, descer os rios, e não derrubou aquela casa porque estava na rocha. Assim somos nós hoje, querido. Hoje nós temos que ser essa Raabe. Ela foi uma mulher prostituta, mas de prostituta o Senhor, além de ter perdoado ela, o Senhor transformou Raabe em uma mulher vitoriosa. O Senhor transformou Raabe em uma mulher corajosa. Ela, através da coragem dela, ela foi poupada. A palavra de Deus diz, querido, que quando aqueles muros ruíram, foram derrubados, é um muro que era impossível ser derrubado, mas o milagre de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus diz que nada fica de pé diante dele. A palavra de Deus diz que todo joelho se prostrará diante do Senhor e toda boca confessará que Ele é o Senhor. Então, vocês jovens, vocês adultos, vocês que estão me ouvindo, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o anjo das igrejas diz.
Querido, é tempo de arrependimento, é tempo de obedecer, é tempo de buscar, porque o mal, o caos está chegando. A palavra de Deus diz que o final dos tempos está aí. E como o Raabe fez, nós temos que ser corajosos. Não se importe com alguém que vai te perseguir, não se importe com quem zomba de você, com quem ri. Porque, querido, o Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus não falha. Ele diz que eu vou para o meu Pai, e quando eu for, voltarei, vou preparar lugar, quando eu for, voltarei novamente, para que onde eu estiver, vós estareis comigo. Querido, quem quer ir para o céu aqui? Quem quer morar com Jesus? Suspenda a mão. Entendeu, querido? Mas é preciso ter coragem, é preciso você obedecer a palavra de Deus, é preciso você se arrepender dos seus pecados, porque, querido, todos nós somos pecadores, eu sou pecador, todos nós, mas temos que ser como essa Raabe, querido, buscar o Senhor, se nos arrepender. A palavra de Deus diz que a única casa que permaneceu de pé, toda aquela redondeza, querido, todo aquele sítio, que a cidade era sitiada pelo muro, foram ruídos, mas a única casa que não sofreu um risco, um arranhão, foi a casa de Raabe. Toda a sua família foram salva. A palavra de Deus diz que não só ela, mas toda a sua família e algumas parentelas de sua família foram salvas. Eu fiquei refletindo, querido, nessa palavra. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Então, a importância, irmão, a importância de nós buscarmos o Senhor, é crermos que tem uma salvação para todos nós. É crermos que Jesus morreu, o Senhor Deus fez a parte dele quando ele deu o Filho dele. Quando ele saiu do seu trono, do seu poder e veio se submeter como servo. Veio se submeter para nos salvar, para nos livrar de uma condenação que está para o mundo. Aquela Jericó foi condenada e foi destruída, e esse mundo, ele está condenado. A palavra de Deus diz que o mundo é do inimigo, mas o Senhor vai vir tomar o reino dele. O reino do Senhor vai ser estabelecido, querido. E todos os que crerem no Senhor, todos que buscam a presença do Senhor, podem ter certeza que não vai se arrepender. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus não volta atrás. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, assim diz o Senhor. A palavra de Deus também diz, querido, o que adianta o homem ganhar o mundo todo? O que adianta você ter milhões e bilhões na conta, hoje está lá em cima de um hospital, dando tudo para poder respirar, para poder andar, ver a luz do dia, para poder falar com seu familiar, e não tem, querido, como? Tem pessoas que têm a conta cheia, bilhões e bilhões, mas não tem paz na vida. Querido, o inimigo está furioso. O Senhor diz, vigiai e orai, porque o nosso adversário está ao nosso derredor, para nos destraçalhar, mas através do sangue de Jesus, através dos anjos do Senhor que nos guarda, que vai guardar cada um de nós. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, família salva na Manaí, eu profetizo família salva no Brasil, família salva em Salvador, em nome de Jesus, meu Pai. Porque sem Ti nós não somos nada. Obrigado, meu Deus. Assim, querido, como foi Raabe. Glória a Deus. Glória a Deus, exaltado o nome do Senhor. Assim como essa mulher foi corajosa, ela não negou, ela arriscou sua família, arriscou sua vida, querido. Nós temos que nos colocar de plantão, a dizer assim, Senhor, estamos aqui. Senhor, nos perdoa. Assim como nossos irmãos falou aqui agora há pouco, é preciso renúncia, é preciso nos renunciar, porque o mundo está aí para nos distrair. O mundo está aí para nos dispensar, porque o trabalho de Satanás, querido, é justamente tirar o servo de Deus da igreja, dispensar com distraições, com as coisas, com essas maravilhas do mundo, mas não ceda ao inimigo, querido, porque é isso que ele quer, afastar os jovens. Você jovem, vocês são filhos e filhas de Deus, assim como está escrito na palavra, não deis ouvido ao diabo, mas creia no Senhor. Vá para o seu quarto, se prostre, e aquele que vem em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Mas é preciso, querido, fé, é preciso temer ao Senhor. É preciso buscar o Senhor. A palavra de Deus, busca-me. A palavra de Deus diz, busca-me-ei e me acharei. Pede e eu te darei, assim diz o Senhor. O Senhor é um bom Pai, o Senhor é maravilhoso. Não vá buscar no mundo que o mundo não pode te oferecer. Querido, no mundo tem muitas coisas boas, o pecado é gostoso, é delicioso. Se eu disser a você que não é, eu vou estar sendo hipócrita. Mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Rei. Glória a Deus. Porque sem Ele, meu irmão, não somos nada. Assim como Raabe foi corajosa, ela largou todos os ídolos lá. Ela largou aquela fortaleza. Ela largou tudo aquilo, meu irmão, em pró da sua salvação, da sua família. Ela disse para aqueles espiões, eu vou com vocês, mas eu quero que vocês jurem em nome do Senhor, que vai poupar a minha família. E eles falaram, eu juro por minha vida, que eu pouparei a vida de vocês, assim como você fez com a nossa vida. E esses homens, querido, poupou a vida dela. Mas a palavra de Deus diz, querido, que naquele momento eles falaram, você vai botar um sinal
um sinal na sua janela. Foi uma corda vermelha. Ela botou um sinal. E quando a destruição veio, quando aqueles guerreiros veio para destruir a cidade, querido, eles perceberam que tinha um sinal. E ali eles avisaram. A mão de Deus estava sobre eles. E eles avisaram, naquela casa não é para tocar, mas todos os demais podem ser destruídos. Criança, adulto. Foi porque aquele tempo era assim, querido. No tempo da lei era olho por olho e dente por dente. Hoje nós vivemos pela graça. O Senhor Jesus morreu pelo nosso pecado. A graça do Senhor está aberta. Mas a porta da graça ela está se fechando. A porta da graça ela vai se fechar e é preciso a gente buscar, não fique perdendo tempo, não fique se distraindo com as coisas do mundo, com festa, com bebedeira, com farra, com prostituição. Não, querido, afasta disso. O Senhor diz, afasta disso. Aparta dessas coisas, aparta-te do mal. Porque o Senhor diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus diz que se a gente não for transformado, lavrado e remido com o sangue do Cordeiro, nós não veremos o Senhor Jesus, nós não veremos face a face. Hoje é impossível a gente ver o Senhor, querido. Por quê? Porque o Senhor diz que se eu aparecesse para vocês, vocês não viverão. Não tem como viver, porque a glória do Senhor, meu querido, ela desfaz todo mal. A glória do Senhor, ela queima, ela desfaz aquilo que é imundo, aquilo que é pecado. E ela vai vir. A palavra de Deus diz que a chama do Senhor, a ira do Senhor está vindo ardendo como chama de fogo. E todos os elementos serão desfeitos. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é prostituição, tudo aquilo que é mau aos olhos de Deus vai ser destruído. Mas a palavra de Deus diz que haverá um novo céu e uma nova terra. E quem vai habitar nesse novo céu, essa nova terra? Aqueles que creram, aqueles que obedeceram, aqueles corajosos que buscaram o Senhor e não se arrependeram, querido. Querido, a palavra do Senhor de Jesus Cristo deixou bem claro. Olha, o inimigo vai tentar nos afastar da presença de Deus. O inimigo vai trabalhar na sua vida, na sua família, mas não vai conseguir. Ele vai tentar destruir sua família, mas ele não vai conseguir, porque a família é um projeto de Deus. Raabe, quando ela colocou sua vida e toda a sua família, querido, foram salva a sua família, não só a sua vida, como toda a sua família e sua parentela. Hoje eu oro por cada família, eu oro pela minha família, pela família de vocês, irmão, por toda a vida que está aqui, que vai ser salva em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ao trocar o som da trombeta, a palavra de Deus diz que os mortos em Cristo ressuscitarão em perfeito estado, meu irmão, como o corpo glorioso como o do Senhor. E nós que estivemos vivos, seremos transformados violentamente em um abrir e piscar de olho. E a palavra de Deus diz que estaremos nos ares, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. A palavra de Deus diz, querido, que vamos ficar face a face com o nosso mestre, vamos ficar face a face com o nosso Criador. Hoje não podemos fazer isso, mas nós vamos ficar face a face. Aquilo que Adão deixou cair lá no jardim, a gente vai conquistar, assim como Josué conquistou Jericó, assim como Josué foi resgatado do Egito, assim como o povo de Deus foi resgatado da escravidão, assim como a muralha de Jericó desabou, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, creia somente e vocês verão o reino de Deus. Amém, querido. Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor é essa, querido. Busque o Senhor enquanto há tempo, jovem, você pai de família, você mãe de família, busque o Senhor enquanto há tempo. Não ligue para o mundo, porque o que vocês vão ouvir, o que vocês vão ver dizer, porque zombaria, não vai hoje não. E esse negócio de igreja, não, ao contrário, querido, é isso que o diabo quer. Porque é o sangue de Jesus que nos lavra, que nos redimir, que vai nos redimir. É o sangue de Jesus que vai nos purificar. Nós temos que nos santificar todos os dias, assim como Daniel fez lá na Babilônia. Daniel não cedeu aquelas iguarias, Daniel não cedeu aquelas iguarias do rei, aqueles ídolos. Ao contrário, ele permaneceu puro, orando ao Senhor todos os dias. Daniel foi jogado na cova do leão, querido, mas Daniel a palavra de Deus diz que Daniel não foi tocado nem um fio do cabelo, porque não havia culpa sobre ele. A palavra de Deus diz que quando foi jogado na fornalha de fogo, querido, nem um fio de cabelo só dele queimou. A palavra de Deus também diz, querido, que Nabucodonosor ficou assombrado quando viu, ao invés de 3 homens, viram 4 homens lá dentro. Glória a Deus. Os anjos do Senhor, o anjo do Senhor, o Senhor Jesus estava com ele lá, rodeando os dois. Aí então ele chamou Daniel, e Daniel veio para fora sem nenhum arranhão. E ele falou que a partir de hoje, nós nos prostraremos e adoraremos o Deus de Daniel, o Deus de Israel, o Deus de Isaac e de Jacó. E nós hoje, querido, temos que ser como esses homens do passado. Nós temos que adorar um só Deus. É esse que transforma, que liberta. É esse que nos guia, é esse que vai nos salvar. Porque a salvação vem pela fé e a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Porque sem a santificação, assim diz o Senhor, não seremos salvos, querido.
E Jesus diz: purifique-se, purifique de toda imundícia, livre, afasta-te do mal, afasta-te da fofoca, afasta-te, querido, dos comentários ruins, daquilo que não é bom para a nossa vida. Querido, como é bom a gente estar aqui ouvindo a palavra de Deus, como é bom a gente poder... Hoje eu agradeço a Deus, querido, que o Senhor Deus me tirou de um charco de lodo, de pecado. O Senhor Deus, através da minha esposa, ela me ligou para Cristo Jesus. Eu já falei algumas vezes aqui. Eu era do mundão, a minha geladeira era cheia de cerveja, cheia de bebida. E eu não me importava para isso, achava que eu nunca matei, nunca roubei. Eu falei, alguém vinha me comentar sobre Jesus para mim. E eu falava, não, eu já tenho Jesus no meu coração. Muitos falam isso, irmão. Muitos de nós falamos isso, pastor Antônio. Muitos de nós, pastor Carlos, falam isso. Mas só que hoje, querido, eu vejo que eu estava cego. Eu estava cego, sabe por quê? Porque Jesus estava me chamando para uma libertação, para uma salvação. E graças a Deus, eu dou graças a Deus todos os dias, meu irmão. Porque hoje eu estou na presença de Deus. Porque a presença dEle hoje está na minha casa, na minha família, na casa dos meus irmãos, na família de cada um de vocês. Porque vocês buscam. E se você buscar, meu irmão, sem dúvida e sem dúvida e sem descrença, vocês vão ver aquilo que Deus prometeu. Jesus vai voltar. Ele vai voltar, vai arrebatar a igreja dele, querido. E nós vamos estar na glória com o Senhor, contemplando Ele todos os dias da nossa vida. Contemplando a glória do Senhor, louvando junto com os anjos do Senhor. A palavra de Deus diz que seremos como os anjos do Senhor. Nós não casaremos, nós nem casaremos. Claro que vamos viver como os anjos do Senhor. Não vai existir casamento, mas vamos ser filhos e filhas de Deus, glorificando, adorando e honrando o nome do Senhor. Aqui na terra, querido, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos desse corpo. Vocês têm que entender que esse corpo vai voltar para o pó. Mas dentro desse corpo, querido, existe uma alma. E essa alma nunca morre. Muitos estão sendo perdidos, muita alma está indo, querido, para o inferno, porque muitos estão negligenciando, assim como fizeram na época de Noé. Mas se nós permanecermos no Senhor, a palavra de Deus diz que a nossa alma vai ser glorificada, vai ser acesa como uma luz resplandente lá no reino de Deus, querido. E cada um vai ter um nome na testa, que só a pessoa vai saber desse nome. E viveremos, querido, longe da dor. E a palavra de Deus diz que ali não haverá dor, nem morte, nem tristeza. Ó, querido, ali só haverá alegria, ali só haverá vida eterna. Vida eterna é você viver eternamente ao lado do Criador. Mas aqueles que não creram, que rejeitaram, querido, infelizmente ficarão totalmente, eternamente afastados de Deus. E isso não é bom, querido. A palavra de Deus diz que aquele que não ouviu a palavra de Deus, aquele que rejeitaram, assim como aquele povo de Noé, assim como hoje em dia está assim também, querido. Muitos ouvem a palavra, muitos dos nossos pastores pregam, tem a internet bombando de pregação, a gente fala do amor de Cristo, mas a palavra de Deus diz que o coração do homem está endurecido. A palavra de Deus diz que naquele grande dia os homens serão egoístas, blasfemos, os homens serão arrogantes, amante mais do dinheiro do que amigo de Deus. Querido, e isso que muita gente está indo para o inferno por causa disso, a gente tem que pregar a verdade. Eu estou aqui para pregar a verdade. Aparta-te do mal e creia no Senhor, porque Ele é a nossa salvação, querido. Ele é a nossa salvação. Nossos apóstolos, ele fala aqui, os pastores falam sempre aqui, pastor Carlos, vocês falam sempre aqui, eu presto atenção, eu fico aqui no meu coração. Não que eu seja melhor do que ninguém, irmão. Pastor Antônio mesmo, Raimundo mesmo. Cara, eu vou te dizer, há uma guerra espiritual. Há uma luta para o povo não ir para o povo de Deus não buscar ir para a igreja. Não é só ir para a igreja, porque a igreja não vai salvar vocês. O que vai salvar é Cristo Jesus. É Ele que morreu para nos salvar. Nós somos a igreja, aqui é o templo de adoração ao Senhor. E temos que estar em comunhão, querido, todo santo dia. Temos que estar em comunhão porque o nosso adversário ele tem tanta raiva da gente. Se ele pudesse, já tinha exterminado. Não haveria um ser humano. Mas é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso que nos protege, protege nossa família. E assim como Raabe fez, querido, eu oro a Deus para que toda a família venha ser liberta. Eu oro a Deus que toda a família venha ser salva, em nome do Senhor Jesus, porque sem a qual a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu oro a Deus por salvação e libertação, não só aqui dessa casa, mas todo o Brasil, toda Salvador, em nome de Jesus, querido. Como é bom servir ao Senhor. Eu mesmo, querido, eu sempre falo com meus amigos, com a minha esposa, se eu soubesse que era bom assim, eu já estava há muito tempo, porque é perca de tempo você estar no mundo. É perca de tempo você estar no mundo naquela... É como eu te falei agora há pouco, o pecado é gostoso, é uma delícia, cara. Mas o final dele é amargo, é mais amargo do que um fel de boi. Vocês já experimentaram um chá amargo? É horrível, meu irmão. A mesma coisa é o pecado. Logo no começo é aquele engano, irmão. É a obra de engano, mas depois vem o amargo, e depois vem a destruição, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é Jesus que deu a vida dele. E Jesus vai vir salvar, querido. Assim como Raabe, querido, Raabe, ela
ela creu no Deus de Israel, ela entregou a sua vida, entregou a sua família. E, querido, toda a casa dela e toda a família dela foi protegida. E hoje não será diferente. Se nós crermos no Senhor, se nós entregarmos a nossa vida a Ele e crermos nele, não desviar do caminho dele, seremos salvos, seremos libertos e toda a nossa família serão transformada. Amém, irmão? Irmão, entenderam essa palavra? Amém, irmão? Glória a Deus. Eu vou orar agora pelas vidas, eu vou orar pelas famílias, meu Pai, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro em guerra neste momento pelas famílias. Ó Senhor Deus, pelas casas, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, aquela jovem que está na prostituição, que está nas drogas, Senhor Deus, em nome de Jesus, envia teus anjos, meu Pai, sobre esse lar. Envia seus anjos, meu Pai, sobre essa família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, toma cada um de teus filhos que está aqui, meu Pai, nessa noite de hoje. Toma, Senhor Deus, cada vida que está aqui, meu Pai, que o teu Espírito Santo fale ao coração dela. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita os lares, visita as famílias, meu Pai, que está sendo destruída, meu Pai, pelo pecado, pela opressão do inimigo. Ó Senhor Deus, meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai, de cada um de nós, porque somos pecadores, meu Pai. Ó Senhor Deus, toma teus filhos, toma os pastores, meu Pai, toma a casa dos teus filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, toma os anjos dessa casa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, meu Pai, tua misericórdia dura para sempre, meu Pai. Ó meu Pai, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Ó meu Pai, vai quebrando todo o mal. Ó meu Pai, vai quebrando toda a seta inflamada. Ó meu Pai, toda a distração, toda a frieza espiritual, em nome do Senhor Jesus, vai quebrando aquilo que não é da tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus, arranca do meio de nós toda a frieza, toda a paralisia, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é meu Deus, é minha rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, meu Pai, e muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado por cada vida, Senhor Deus, que está aqui nesse lugar, muito obrigado, meu Pai, porque a tua palavra foi trazida a esse lugar, ó meu Pai, obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter nos escolhido para ser o teu servo, para ser teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus, te louvamos, meu Pai, te engrandecemos em nome de Jesus, toma Salvador nas tuas mãos. Ó meu Pai, toma as autoridades nas tuas mãos. Toma o Brasil, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, toma Israel, que haja paz nos seus muros. Que haja paz, meu Pai, nos seus lares. Que haja prosperidade, Senhor Deus. E que a tua graça esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém. A palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como um fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém, queridos? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus, palavra boa, palavra de vida, palavra de encorajamento, palavra que desperta a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Pela fé, Raabe salvou a sua família. Pela fé e pela sua coragem. Amém? Glória a Deus. Estive esse final de semana num encontro, Impacto Radical. Não é daqui da Manaim, mas assim, eu fiquei verdadeiramente impactada, porque o que mais nos chamou a atenção naquele lugar, a palavra, a mensagem,
foi sobre o despertar espiritual das igrejas. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, nossos olhos atentos, em nome do Senhor Jesus. Para tudo que está acontecendo, Jesus está voltando. Nós precisamos, em nome do Rei da Glória, falar, profetizar, proferir mais a palavra de Deus. Nós precisamos fazer o ID, porque o Senhor verdadeiramente está voltando. E nós, as igrejas, precisam acordar, despertar na sua casa, a sua família, proteger mais a sua família, falar do amor de Deus mais para a sua família, falar do amor de Deus para o nosso bairro, os jovens, para a glória de Deus. Hoje eu vejo os jovens mais próximos do Senhor, tem vindo ao templo em nome do Senhor Jesus. Então, não podemos mais brincar, não podemos mais descansar, brincar de ser crente, não há mais tempo para isso. Nós precisamos verdadeiramente despertar, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aqueles que já, deixando um recado, que aqueles que já fizeram o encontro com Deus, em nome do Senhor Jesus, e desejam participar, fazer parte do encontro de raízes, pega o seu carnê, procura seu líder, procura um dos pastores, pega o seu carnê, começa já a correr para fazer o pagamento da primeira parcela, em nome do Senhor Jesus. 21 a 23 de novembro, encontro de raízes, não fique de fora. Desperta a igreja, desperta ó tu que dormes. A palavra de Deus manda a igreja despertar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Acredito que os líderes, pastores, tenham visto o recado ali da pastora Edileuza, falando sobre... que domingo, segunda-feira, é o aniversário da apóstola Sara. E domingo ela vai estar presente. Então, vocês procurem seus líderes, procurem pastores, em nome do Senhor Jesus, que eles vão conversar com vocês sobre o domingo. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. Que o Senhor leve-os para casa, em nome do Senhor Jesus, livrando de todo mal, de todo perigo. Direto para casa, hein, jovens, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.